Quem domina a si mesmo, governa qualquer mulher sem dizer uma palavra. O silêncio de um homem seguro vale mais do que 1000 palavras de um homem carente. Em um mundo onde as palavras se tornaram baratas e os discursos fáceis se multiplicam, poucos ainda compreendem o verdadeiro poder do silêncio. O silêncio não é ausência, é presença multiplicada. É uma linguagem mais antiga que qualquer idioma e mais sedutora do que 1000 promessas ditas com os lábios. Maquiavel, mestre da estratégia e da percepção humana, nunca escreveu sobre sedução no sentido romântico, mas seus ensinamentos sobre poder, controle e influência podem ser aplicados com precisão cirúrgica na arte de conquistar, sem dizer uma única palavra. Este vídeo não é sobre frases feitas ou mensagens de texto, não é sobre técnicas de conversa ou gatilhos emocionais verbais. É sobre postura, presença e domínio invisível. É sobre ser o tipo de homem que entra em uma sala e muda o clima, não com o que fala, mas com o que é. A seguir, você conhecerá 7 princípios maquiavélicos que transformam sua simples presença em uma força irresistível para qualquer mulher. Princípios que dispensam vozes, pois são gritantes por si só. Imagine entrar em um ambiente e sentir os olhares se voltarem. Não por causa da sua roupa, não por causa do seu sorriso, mas por causa da energia que você carrega. Por causa da certeza silenciosa nos seus olhos. Porque, no fundo, toda mulher é atraída por um homem que não precisa dizer que é dominante. Ele apenas é. O primeiro princípio é simples, mas de uma profundidade que muitos ignoram. Domine o próprio corpo antes de tentar dominar qualquer outro. A verdadeira autoridade começa no espelho. Maquiavel nos ensina que o príncipe deve governar com firmeza, estratégia e controle absoluto sobre seu território. Mas qual é o seu primeiro território? O seu próprio corpo. O homem que não governa a si mesmo jamais será levado a sério ao tentar governar o mundo ao seu redor. Antes de dar ordens, é preciso ter comando interno. Antes de influenciar os outros, é preciso que cada músculo, gesto e respiração esteja sob seu próprio domínio. A postura de um homem revela o conteúdo da sua mente. Ombros projetados para frente denunciam medo. Olhar perdido revela dúvida. Respiração curta entrega ansiedade. E passos apressados mostram a ausência de controle. Por outro lado, um homem que entra em um ambiente com ombros retos, que caminha com firmeza, que respira com tranquilidade e que olha nos olhos sem hesitar, impõe respeito sem dizer uma única palavra. O corpo treinado, não apenas fisicamente, mas comportamentalmente, comunica segurança. O corpo consciente, que age com intenção, transmite domínio, e o corpo silencioso, que não se agita, que não precisa se justificar, grita confiança real. É impossível ignorar um homem que se move com propósito. Cada passo é um símbolo de direção, cada gesto é uma afirmação de presença. Mesmo sem falar, ele conquista o ambiente, porque parece saber exatamente quem é e para onde vai. E o contrário também é cruelmente verdadeiro. Um homem, desconectado de seu próprio corpo, transmite incerteza. Ele parece estar pedindo permissão para existir. Seus movimentos são confusos. Seus olhos buscam aprovação, suas mãos denunciam nervosismo. E não há liderança, poder ou desejo feminino que floresça diante de alguém que hesita até mesmo ao andar. Por isso, o domínio físico é o primeiro degrau do poder. Não se trata de estética, trata-se de autoridade silenciosa. Um homem que se movimenta com autoconsciência, que domina seus impulsos e que exala tranquilidade física, está dizendo ao mundo: eu sou o centro do meu próprio reino. E o mundo, ainda que inconscientemente, o reconhece como tal. O segundo princípio é o da escassez, e ele carrega uma força que poucos homens realmente compreendem.
Em um mundo onde todos estão gritando por atenção, o silêncio se torna magnético. Em um tempo em que tudo está exposto, o que permanece oculto é o que mais instiga. Maquiavel sabia que o valor de qualquer coisa aumenta na medida em que se torna rara. E isso não se aplica apenas a objetos ou territórios, mas também às pessoas. Um homem que se expõe demais, que está sempre presente, que responde de imediato, que se entrega facilmente, está aos poucos matando o próprio valor. Está se tornando banal. A familiaridade excessiva é a porta de entrada para o desinteresse. E o interesse é a essência do poder. Não estar sempre visível é mais do que uma estratégia social. É um gesto de inteligência emocional. Quando você se afasta no momento certo, você dá a outra pessoa a oportunidade de sentir a sua ausência. Você a convida a perceber que sua presença não é garantida. E tudo aquilo que não é garantido se torna desejável. Um homem que está sempre à disposição é um homem que nunca será lembrado com intensidade. Ele está ali, sempre ali, previsível como um móvel na sala. E o que é previsível perde o mistério. E o que perde o mistério, perde a magia. A sedução mais poderosa não vem da presença constante, mas do ritmo entre aparição e desaparecimento. Um olhar firme, trocado no momento certo. Uma fala que termina com reticências, não com ponto final. Um gesto que convida, mas não entrega tudo. Depois disso, o sumiço calculado. A pausa, o silêncio. A lacuna que ela precisa preencher com a imaginação. E é justamente nesse vazio que o desejo nasce. Porque quando a mente de uma mulher começa a imaginar você, ela já começou a sentir você. E quando ela sente sua falta antes mesmo de saber se tem você, é aí que o jogo muda a seu favor. Mas atenção, escassez não é abandono. E ausência não é frieza. O homem estratégico não some sem rastro. Ele se retira com propósito, mantendo a atenção viva. Ele surge o suficiente para ser lembrado, mas desaparece o suficiente para ser procurado. Ele sabe dosar presença e ausência como quem toca as cordas de um violino, firmeza com delicadeza. Ele não implora por atenção, ele a provoca. Ele não corre atrás, ele atrai. E o que atrai sem esforço é sempre mais valioso. Portanto, seja escasso como um bom vinho, raro como um segredo bem guardado. E nunca se esqueça, o que é oferecido em excesso vira rotina. Mas o que é oferecido com inteligência se transforma em fascínio. O terceiro princípio é o da superioridade emocional. E ele separa os homens comuns dos verdadeiramente irresistíveis. Trata-se de algo que não se compra, não se força, não se finge. Trata-se de um estado interno, de uma solidez que vem de dentro. O homem que domina esse princípio não se curva diante das emoções alheias, nem se deixa arrastar por impulsos. Ele observa o caos ao seu redor, mas permanece intacto. Enquanto outros homens competem, se exaltam, riem alto demais, falam demais, se agitam em busca de atenção. Ele permanece no controle. Ele não disputa, ele não precisa. E essa postura causa um efeito quase hipnótico. Em um ambiente onde todos querem ser notados, o homem que não pede nada e mesmo assim domina o espaço se torna imediatamente o mais intrigante. Ele é a presença que não exige, o olhar que pesa sem gritar, o silêncio que atrai mais do que 1000 palavras. Ele é o contraste vivo entre o barulho e a força. Ele não reage como os outros porque ele não joga o mesmo jogo. Sua maior arma é a calma. E essa calma, ao contrário do que muitos pensam, não é passividade, é poder concentrado. Toda mulher nota esse tipo de homem, não o mais barulhento, não o mais exibido, mas aquele que parece saber algo que os outros não sabem, que se mantém firme quando os outros oscilam, que não se dobra com um elogio, nem se desmancha com um sorriso, que não precisa provar nada, nem correr atrás de aprovação.
Ele é percebido como confiável, porque não demonstra carência emocional, mas também como desafiador, porque é difícil decifrá-lo. Ele não abre seu coração de forma apressada. Ele não revela suas intenções de imediato. Ele é seletivo com suas reações, e isso o torna diferente. E tudo o que é diferente instiga. Tudo o que é difícil de ler provoca a curiosidade. E o que provoca curiosidade, inevitavelmente gera desejo. O homem emocionalmente superior nunca se desespera, porque entende que o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em não ser controlado por ninguém. Ele não busca agradar. Ele impõe respeito com o simples fato de não se abalar. Ele se torna um espelho onde os outros enxergam seus próprios excessos, e é por isso que ele incomoda e ao mesmo tempo fascina. Um homem que domina suas emoções não é só respeitado, ele é desejado, porque ele representa algo raro, um porto seguro que ao mesmo tempo desafia, um mistério que transmite segurança. Essa combinação é quase impossível de resistir. O quarto princípio é o da intenção não declarada, e aqui entra um dos segredos mais refinados da sedução real. Você não precisa dizer o que quer. Na verdade, quanto menos você disser, melhor. Palavras são limitadas. A fala direta dissolve o mistério, e na arte de atrair, o mistério vale mais do que qualquer elogio. O homem que domina esse princípio não precisa declarar seu interesse. Ele o insinua. Ele planta dúvidas, deixa rastros, cria tensão. Ele atua no território do quase. E é exatamente aí que a mente feminina começa a trabalhar por conta própria. Tudo está nos detalhes. Um olhar que dura 1 segundo a mais do que o socialmente esperado. Um toque leve e casual que poderia ser acidental ou não. Um elogio inesperado, mas tão breve que parece ter sido dito sem intenção. É o sorriso que surge e desaparece rápido demais, deixando perguntas no ar. O gesto que diz, talvez, quando todos os outros dizem sim ou não. Ele se move entre a clareza e a ambiguidade, como quem joga xadrez com a mente da outra pessoa, e cada movimento gera mais expectativa, mais tensão, mais curiosidade. Maquiavel dizia que um líder nunca deve revelar totalmente seus objetivos. O poder nasce da imprevisibilidade. Quando uma mulher não tem certeza do que você quer, mas sente que há algo ali, ela começa a prestar atenção, a pensar em você, a se perguntar. E toda vez que ela pensa, você avança sem sequer se mover, porque quem domina o pensamento, domina o corpo. Essa sedução não acontece com declarações abertas. Ela nasce do não dito, do gesto que carrega intenções ocultas, da atitude que não pode ser lida com facilidade. E é essa ambiguidade, essa tensão entre o que é e o que poderia ser, que acende o desejo de verdade. O homem que entrega tudo de uma vez, que fala demais, que expõe o que sente e o que quer com urgência, mata o mistério. Ele fecha a porta da imaginação. Ele dissolve a tensão, e o desejo exige exatamente o contrário. Por isso, o homem estrategista não entrega suas cartas. Ele permite que a mulher pense, projete, sonhe, duvide. Ele provoca reações sutis, quase invisíveis, mas profundamente eficazes. Porque ele entende que o mais poderoso dos desejos é aquele que nasce dentro dela. Não por pressão, mas por sugestão. E sugestão, quando bem usada, é mais eficaz do que qualquer discurso. A mulher seduzida por esse tipo de homem sente que há algo ali, mas não consegue definir o que é. E quanto mais tenta entender, mais envolvida ela fica. Porque, no fundo, ela não está tentando entender você. Ela está tentando decifrar o efeito que você tem nela. E é exatamente isso que te dá o controle. O quinto princípio é o da presença total. E talvez seja o mais negligenciado nos dias de hoje.
Vivemos numa era de distrações constantes, de telas acesas, de mentes fragmentadas. E justamente por isso, o homem que consegue estar completamente presente em um ambiente se torna raro e irresistível. A maioria entra em um lugar olhando para o celular, com os olhos inquietos, os gestos inseguros, o corpo desconectado da mente. Já o homem que pratica a presença chega devagar, mas domina. Não porque tenta dominar, mas porque está inteiro. Ele é inteiro. Ele não está dividido entre o agora e a próxima notificação. Ele não está buscando aprovação nos olhos dos outros. Ele está ali, completamente. Essa presença não precisa de palavras. Ela se impõe pela calma, pela forma como o homem observa o ambiente, como respira, como escuta. Sim, escuta, porque escutar de verdade é uma forma poderosa de sedução. Uma mulher percebe quando está sendo ouvida com atenção real e percebe principalmente quando não está. O homem presente olha nos olhos, com silêncio e paciência. Ele não interrompe, ele não acelera, ele não está com pressa, ele não tenta provar nada, ele apenas transmite: eu estou aqui e nada me tira daqui. Essa energia é magnética. Maquiavel escreveu que o poder pertence àquele que parece não precisar dele. A sedução silenciosa segue o mesmo princípio. O homem que não demonstra desejo desesperado, que não força charme, que não está ansioso por atenção, paradoxalmente, é aquele que mais chama a atenção, porque ele está centrado, ele é o próprio centro, e tudo ao redor começa a orbitar sua presença. É como se a sala percebesse, mesmo sem entender por quê, que aquele homem tem algo diferente. Ele não tenta agradar, ele não precisa. E é justamente essa ausência de necessidade que o torna desejável. O homem presente não tem pressa de impressionar, ele não tenta ser engraçado o tempo todo, ele não se esforça para ser aceito pelo grupo, ele não disputa espaço, ele ocupa o dele com naturalidade e por isso incomoda, porque é raro, porque é autêntico, porque é soberano. Essa presença é um tipo de força silenciosa, um domínio sem esforço, um poder sem barulho. Quando você está verdadeiramente presente, você se torna um espelho e as pessoas se veem em você. Sentem sua estabilidade e, por contraste, percebem sua própria agitação. Isso causa impacto, isso cria fascínio, porque o homem presente não está tentando conquistar. Ele está em paz com sua própria existência. E essa paz, hoje, é uma arma. Na sedução real, a presença total é mais eficaz do que 1000 palavras. Ela transmite segurança, foco e, acima de tudo, um tipo de autoridade invisível. A mulher que entra em contato com essa energia sente algo instintivo. Esse homem não precisa de mim, mas escolheu estar aqui. E isso, para a mente feminina, é poder puro. O 6º princípio é o da imprevisibilidade. O homem que todos conseguem ler, todos controlam. Aquele que todos entendem, todos dominam. Mas o homem que ninguém entende, se torna livre. E o que é livre, fascina. A mulher deseja o homem que a confunde um pouco, que num momento a observa com interesse e no outro parece imerso em seus próprios pensamentos, que demonstra gentileza, mas nunca bajulação, que flerta com os olhos, mas nunca com as palavras. Essa oscilação entre presença e distância, entre calor e frieza estratégica, cria um campo de tensão psicológica. A mulher começa a se perguntar o que você sente, depois o que ela sente, e nesse processo, a conexão se estabelece, mas sem esforço, sem pedidos, sem palavras, apenas pelo magnetismo de uma aura que não se deixa decifrar. O 7º e último princípio é o do legado invisível. O homem silencioso deixa rastros. Ele não precisa falar, porque suas atitudes marcam, porque sua ausência pesa, porque sua
Imagem permanece quando ele já se foi. Maquiavel dizia que o bom príncipe deixa uma impressão que resiste ao tempo. O sedutor silencioso faz o mesmo. Ele planta perguntas e nunca dá respostas. Ele oferece um vislumbre e desaparece antes de se tornar comum. É por isso que muitas vezes o homem silencioso é lembrado mais do que aquele que falou demais. Porque onde não há fim claro, o desejo continua. Onde não há resolução, há imaginação. E onde há imaginação, há fogo. Um gesto seu pode ecoar por dias na mente dela. Um olhar seu pode se tornar um capítulo inteiro na narrativa que ela cria sozinha. E aqui está o segredo final. O silêncio é o terreno fértil onde o mistério cresce. E o mistério é o prenúncio do desejo. Enquanto todos os outros homens falam para tentar conquistar, o homem que segue os princípios de Maquiavel seduz com sua ausência de palavras e sua presença avassaladora. Você quer dominar a arte da sedução sem falar. Então domine o corpo, pratique a escassez, desenvolva estabilidade emocional, oculte intenções, viva com presença, torne-se imprevisível e deixe rastros. A sedução não está na fala, está na aura, está na energia que você carrega. Está no silêncio carregado de significado que paira no ar depois que você passa. Porque quando um homem entende isso, ele nunca mais precisa pedir nada. Ele apenas recebe.